Na minha vida eu sempre gostei de pegar, né, importar tudo o que eu fui aprendendo para o meu universo interior. As coisas que são passadas, né, em todos os cursos que eu fiz, nas situações pelas quais eu passei, eu sempre busquei, antes de forma inconsciente, agora de forma mais consciente, importar essas coisas que eram repassadas, conceitos, princípios, leis, né, métodos, narrativas. Eu importava elas para o meu universo interior, digamos assim. E eu procurava compreender melhor essas coisas a partir desse universo interior, da minha vivência das coisas. Porque, assim, quando a coisa é repassada simplesmente de forma mental, você entende a coisa mais ou menos, você, na verdade, não absorveu aquilo. Aquilo não tem um significado profundo para você. É só alguma informação que você captou e você retém na sua cabecinha, talvez porque vá servir para alguma coisa futura, que lhe dê alguma vantagem, né, monetária, lhe traga mais bem-estar, lhe deixe, permita que você chame a atenção de alguém, né, impressione um certo grupo, né, e coisas do tipo. Mas a pessoa não realmente compreende aquilo, né? Não entrou na medula, né? No espírito da pessoa, aquilo. Não permeou a alma dela. Não faz parte dela, de fato. É algo frouxo que qualquer pessoa que passe e sopre, a coisa é perdida, né? Aquele ensinamento vai embora. Porque ele não foi aplicado, a pessoa não pegou, colocou dentro dela e trabalhou com isso. Ela não aplicou em vida, ela não implementou em vida aquilo, ela não estabeleceu analogias com outros domínios daquilo. E daí fica assim, né? O que a gente vê hoje é que as pessoas aprendem sem aprender, né? E as pessoas não se preocupam em aprender a aprender. Quer dizer, qual é o fenômeno, né, o método, né, a metodologia para você conseguir absorver e se apropriar de fato de algum conhecimento. As pessoas não se preocupam com isso, né? E o nosso sistema educacional, em larga medida, ele não está focando nesse aspecto, né? O máximo que você vê é alguns teóricos falando que não deve ser uma simples repassagem, né, de informação, de conhecimento. Aliás, conhecimento não é uma coisa exatamente que você repassa, é algo com o qual você trabalha, né? Você ajuda o outro a trabalhar isso dentro dele mesmo, para ele formar esse conhecimento, né? E ver para onde tudo isso aponta é consciência, né, ou sabedoria. Mas os poucos, né, que enxergam de forma muito nebulosa para onde a gente deve caminhar, não fazem nada de fato. Eles não implementam no dia a dia, na vida real, isso. Na hora do vamos ver, sempre que existe alguma coisa que lhes ameace, o mínimo que seja, as pessoas dão um passo atrás, meio que dizendo, olha, eu nego tudo isso que eu estou, essas teorias belas, né, que eu digo seguir, né, eu não vou fazer nada, porque a pessoa tem medo de ser mal vista, de não conseguir fazer arranjos no trabalho para conseguir tocar alguns projetinhos dele, né, para daí colocar no currículo. A pessoa fica pensando num jogo de forças. No fundo, todo mundo pensa nesse jogo de forças, interesses, né? O que um monte de gente fala, né, lá dos políticos, que é cheio de politicagem, sujeira, as pessoas fazem isso também no seu dia a dia, né? Em uma escala menor, claro, envolvendo menos, mas elas fazem direto. Substancialmente, elas agem baseado da mesma maneira.
Isso você observa em todos os níveis, né? As pessoas estão num constante jogo por garantir seus interesses, para garantir o recheio, né, dos currículos, para garantir a sua imagem, sua aparência. Elas estão pensando em conseguir formar um rebanho para apoiar, para que elas consigam ter os seus votos, né? Isso não se refere apenas à política, né, no nível macro, né, isso se refere a até grupinhos pequenos, né, em todos os lugares, todos os níveis. Então isso aí é algo que está preso, né, é um forte, digamos assim, é uma doença no momento, né, é algo que tem que ser curado, que ainda está arraigado na natureza humana. Essa natureza, ela precisa ser superada. Porque se isso não for superado, de nada adianta fazer arranjos legais, sistêmicos, novos fluxogramas, novos sistemas para organizar melhor, né, um determinado grupo, para gerir os recursos. Se a pessoa não mudar a natureza, né, com que faz a coisa, a forma mental, nada mais muda. Olha bem, né? Sejam sinceros e olhem para todo o mundo que vos rodeia. No campo, no vosso trabalho, no campo político, né? Nacional e global, na economia, nessa coisa, nessas taras por tecnologias, né? Nessa hiperexaltação exagerada da ciência materialista, ou numa hipernegação dessa mesma ciência, né, terraplanismos. Observem isso. Observem como são a relação entre as pessoas. São realmente relações ou são anti-relações? As pessoas se associam, né, baseado em coisas superficiais. Elas não se ligam umas às outras visando estabelecer uma relação mais profunda, de conhecer o outro e conhecer a si mesmas. Isso exige trabalho, exige ter que discordar em vários pontos, exige escutar o outro, exige conviver, exige você fazer todo um trabalho interior para tentar assimilar o que o outro está tentando passar. Pode ser que, no fundo, duas pessoas que entram em guerra, no fundo, querem a mesma coisa, só que considerando histórias diferentes, visões diferentes, né, crenças diferentes, formações, é muito fácil chegar na divergência, né? E a pessoa não pensa nisso, né? As pessoas entendem as palavras de maneira diferente, as formas de expressão são diferentes, e as pessoas não se tocam que elas precisam. Por isso é tão importante a gente ficar na pureza no sentido da gente tentar ser o mais substancial possível, né? O mais simples possível nas palavras, na expressão, né? E na forma de comunicar, tentar explicar detalhadamente, né, as coisas, às vezes fazendo vários vídeos e conversando por muito tempo para depois a pessoa entender melhor o que estava sendo dito lá, em que sentido e tudo mais. Então, por isso, o meu jeito, né, segue o modo como eu vejo a profundidade da realidade. Então, eu procuro ser o mais substancial possível e revolucionar várias vezes algumas questões para trabalhar isso e mostrar para a pessoa para que a pessoa possa compreender o que está sendo passado. Todas as palavras, né, quase todas, eu uso no seu significado mais abstrato, né, mais substancial. Então, as pessoas tendem a usar a coisa muito no nível mais físico, né, mais baixo e às vezes relativo à história delas. Às vezes uma palavra para uma pessoa gera um monte de traumas, né, e para outras é algo super normal, enquanto para outras gera um tipo de pessoa ficar super animada. A mesma palavra, o mesmo conceito, e isso vale para
formas de organização social, para religiões, para ramos do saber, né, profissões e tudo mais. Então eu vejo que as pessoas estão muito perdidas nesse quesito e essa é a causa de todos os desentendimentos que a gente vê hoje em nosso mundo. Por isso eu sempre fico falando aqui dessas mesmas coisas. Não adianta a gente tentar se enterrar em algum aspecto mais específico, né? Ficar trabalhando particularidades, nada contra, né? Mas às vezes as pessoas trabalham isso sem ter a visão profunda. Para onde a gente caminha e para onde a gente quer caminhar de verdade, né? Lá no nosso íntimo. O que a gente pretende, né? Nós gostamos de viver em constante conflito ou nós queremos uma vida harmônica, dinâmica, uma coisa que você sinta que vá para frente, né? Você vai trabalhar, você quer pensar o quê? Quer pensar, nossa, tenho que cumprir essas horas, fazer isso. Ou você quer chegar lá, né, acordar todo dia e, nossa, que legal, eu estou indo lá, hoje eu vou desenvolver isso. Chegando lá, você vai se sentindo bem, vai produzindo um monte de coisa interessante para a humanidade, né? Você vai ajudando as pessoas a se dinamizarem, vai se dinamizando. Você não passa mais a querer contar o tempo que falta para se aposentar. Você não começa mais a querer colecionar misérias, né, materiais. Você está focado em outra coisa, né? E daí você para de contar, né, quantificar tudo, né? Você para de fugir de qualquer situação do conflito se você não tiver forças para esmagar o outro. Você pensa, eu vou seguir minha consciência independentemente das consequências, estou aberto, mas eu vou enfrentar essa situação. Então a pessoa começa, né, a conceber tudo de uma maneira radicalmente diferente. A vida, a evolução e tudo, né? Tudo que acontece ela concebe de uma maneira profundíssima. Daí a vida da pessoa muda, começa a mudar. E essa é a coisa mais importante, né, que a gente precisa fazer. Assim, o resto, né, eu posso até às vezes adentrar, né, eu tenho coisas que eu poderia tocar aqui que são mais específicas, né, em alguns campos, que nem muitas pessoas estão fazendo. Mas, e eu até tenho, né, algumas coisas por aí. Mas o mais importante são essas questões substanciais, que apontam para um objetivo supremo, uma realidade mais profunda. Essa síntese, né, essa grande síntese, né, essa vivência integral. Então, isso é o que as pessoas precisam perceber. E assim, não tem jeito. Assim, esse caminho é um caminho subjetivo, traduzindo em palavras populares. É um caminho solitário, é um caminho só seu. Você, ao implementar esses princípios superiores em sua vida, seja qual ela for, vai lhe trazer vários tipos de desconfortos, especialmente nos primeiros momentos, né? E isso pode durar muito tempo, diga-se de passagem, mas você vai sentir que está construindo algo de verdade, algo que o Pietro Baldi fez. Ele usou a vida inteira dele para construir isso, para cumprir uma missão que nem muitos outros, né? O Baldi, o interessante dele é que ele descreveu em detalhes, em profundidade, todo esse processo. Então, ele descreveu esse detalhe, costurando com vários aspectos comuns à vida de qualquer um de nós. Mas teve vários que estão trilhando esse caminho. Sim, vários, assim, pouquíssimos, né? Mas tem bastante exemplo por aí na literatura, ou vocês podem encontrar pela internet. É só estar antenado, né? A pessoa precisa ter as antenas, né, já funcionando, né? Se a pessoa não tiver antena para essas questões mais sutis, você pode jogar na cara da pessoa, explicar,
fechá-la numa sala e olhar para ela nos olhos, ficar explicando, que a pessoa não vai absorver nada. Entende? Não vai. Ela precisa desenvolver sua sensibilidade psíquico-nervosa, a sensibilidade para coisas mais profundas, mais sutis, de tal modo que seja construtivo, né, a relação entre um ser que já está mais conscientizado e outro ser. Senão não adianta, né? Não existe comunicação, né, uma relação de verdade entre pessoas que estão em planos evolutivos muito diferentes. Então, é preciso que as próprias pessoas tenham um esforço de compreender essas coisas, né, a seu modo, mas elas que têm que ter a vontade. Sem vontade, nada é feito. Ponto final. Vontade, né? Palavra com V, né? Bem interessante. Verdade, vontade, virtude, voo, vetorização, valor. Eu gosto muito da letra V, né? V de verdade, né? Talvez por causa de verdade, né? Com V maiúsculo acima de tudo. Vértice, né? O topo, supremo. É isso que deve nortear tudo, permear tudo. Isso é o que vai dar orientação nas coisas que vocês fazem, né? Nós fazemos aqui, nesse universo. Então, essa é a mensagem de hoje. A gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos.